Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente, graças a Deus. Esse momento aqui é um momento só nosso, é um momento especial. Eu chamo de lições aos meus alunos. Muitas pessoas me perguntam dizendo: pastor, fale um pouco sobre o que é fazer a obra de Deus. Ah, pastor, eu tenho um sonho de fazer a obra de Deus. Então, eu resolvi gravar dentro do quadro Fazendo a Obra de Deus com Excelência, passando um pouco do que é fazer a obra de Deus. E aí nós vamos aprendendo. Acredito que quando chegar a sua vez de você se apresentar perante o Senhor, acredito que pelo menos um pouco mais de entendimento você terá. Se eu conseguir lhe ajudar pelo menos um pouquinho, eu já fico extremamente feliz. Se eu conseguir te ajudar pelo menos um pouquinho nesse nosso tempo aqui de dedicação a Deus, sobre o que é fazer a obra de Deus. O que é fazer a obra de Deus? Bom, fazer a obra de Deus é quando você sente no coração uma vontade, né, que a gente chama de o chamado, né, o desejo. Deus coloca em nós o desejo, a vontade de fazer a obra dele. Não é pelo fato de, às vezes, as coisas não estar dando certo em outros lugares, que eu digo, eu acho que se as coisas não estão dando certo, então deve ser porque eu fui chamado para fazer a obra de Deus. Não, na verdade, a pessoa que é chamada para fazer a obra de Deus, ela tem até muitas outras oportunidades, mas ela não se vê feliz realizando outra coisa a não ser ajudando pessoas. Qualquer pessoa que deseja fazer a obra de Deus, primeiro, ela precisa amar pessoas. Por isso que o primeiro mandamento, né, vamos assim dizer, o primeiro requisito para fazer a obra de Deus é amar pessoas. Porque se você não amar pessoas, você vai fazer a obra, mas vai chegar uma hora que você vai acabar perdendo o desejo, perdendo a vontade, perdendo o prazer de fazer, porque você vai acabar olhando e sabe, nem sempre as pessoas correspondem ao amor com que você as ama. Isso nós temos que aprender, porque Jesus, ele veio a esse mundo, imagina ele, o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, veio a esse mundo morrendo pela criatura e mesmo assim a criatura não reconheceu que era ele. Mas nem por isso ele mudou o seu propósito. Então, qual era o propósito de Deus mesmo quando mandou Jesus? Morrer por nós. Então, Jesus Cristo veio sabendo o propósito de Deus para a vida dele. Qual era o propósito de Deus para a vida de Jesus? Morrer na cruz por todos nós. Jesus sabia que a cruz era o fim, ou seja, o fim da sua jornada terrena. A partir daí, ele seria então sepultado, ressuscitaria ao terceiro dia, mas aí já seria o Espírito Santo, já seria uma outra obra. Jesus sabia que a obra dele, como ser humano, viria até a morte na cruz. E a partir da morte na cruz, então aí ficaria com o Pai a ressurreição e a devolução da glória que ele antes possuía. Pensando nessa missão de Jesus, que foi até a crucificação, a morte na cruz, Jesus nunca desistiu desse propósito. E olha que ele passou por vários momentos que as pessoas rejeitaram, as pessoas o desprezaram, os familiares zombaram dele, não acreditaram nele. Eu já falei, não sei se você já me ouviu dizer, que a própria família de Jesus não acreditava neles. A princípio, eles não acreditavam na mensagem que Jesus pregava. Está registrado aqui, ó. Por isso que a Bíblia é interessante, né? Diz aqui, ó, João capítulo 7, veja bem. Por isso que eu falo, qual é o primeiro requisito para fazer a obra de Deus? Amar pessoas. Tá? Se você não amar pessoas, mas assim, quando eu falo amar pessoas, você tem que amar com amor fraternal, o amor de Cristo. Não pode ser um amor interesseiro, porque senão você vai amar uns e desprezar outros.
E aí você acaba caindo no conceito de Deus, ou seja, se desqualificando, né, no conceito perante Deus. Você tem que amar pessoas independente de quem elas são, independente do que elas têm, independente da posição social delas. Você tem que ter um amor incondicional por pessoas. E mesmo Jesus, vivendo o que ele viveu na sua própria terra, na sua própria família, mesmo assim, Jesus não se deixou levar pelo que as pessoas diziam. Quer dizer, se você tem um desejo de fazer a obra de Deus, você não pode deixar se levar pelo que as pessoas dizem. Elas têm todo o direito de falar o que quiser e você tem todo o direito de seguir o seu caminho e fazer o que você deseja fazer. Eu estou aqui hoje e eu sei que quando eu me converti, várias pessoas disseram que eu não serviria para fazer o que eu estou fazendo. Várias pessoas disseram, não, você não vai dar certo, você tem que fazer outra coisa, você não é chamado para isso. Aliás, naquele tempo da minha conversão, eu sequer sabia ler e escrever direito. Eu tenho meu primeiro RG que eu fiz, eu estava aos 17 anos, eu não sabia escrever meu nome está lá. Eu acho que dei sorte até porque a pessoa ajudou, porque senão, ajudou assim, né? Teve paciência na hora de eu escrever, porque senão fala, moça, é melhor você botar o dedão aí, porque você não está conseguindo não. Eu demorei, sabe, ali você não era digital, né? Você tinha que escrever dentro de um quadradinho, pensa a dificuldade para escrever, ele passou por vários, aí teve paciência, mesmo assim, não saiu o meu nome direito, saiu Jazé Maroia, sabe? Então todas as pessoas diziam para mim assim, rapaz, não tem como, você quer fazer uma coisa que você não tem. E eu, dentro de mim, eu vibrava, porque eu via muita gente me ouvindo, eu via muitas pessoas me escutando, eu pregando para multidões. Na minha mente eu tenho uma visão que eu não vi ainda, eu tenho uma visão que eu sei que um dia vai acontecer, talvez até já tenha acontecido e talvez eu não percebi, mas eu lembro que uma visão, eu pregava num lugar e tinha pessoas que subiram na árvore para ver, para ouvir a mensagem que eu estava pregando. Então eu tinha isso na minha mente. Talvez subir na árvore hoje pode ser pela televisão, a gente subiu lá na África, né, para falar com aquele povo lá. Talvez pode ser isso, mas eu só quero dizer que eu imaginava. E se eu contasse para as pessoas o que eu imaginava, qualquer pessoa diria, esse menino é doido, 16 anos, não sabe ler, não sabe escrever, não tem onde morar direito, só sabe trabalhar na roça, aí ele tá, olha a cabeça dele, olha o que ele está sonhando, ele está sonhando pregando para multidões, Aí depois, mais adiante, eu fui trabalhar de camelô. Aí foi meu primeiro contato com pessoas, foi ser camelô. Olha como Deus trabalha. Deus sabia que ele tinha que me levar para ser camelô, para eu poder ter o primeiro contato com pessoas, né? Melhorar a dicção, melhorar a fala, porque como camelô você tem que apresentar o produto, e imagina, tudo isso aí gerou como é que eu vou falar e tal, não vendia, aí a pessoa diz, não, você tem que gritar, você tem que falar, você tem que e tal, e aí a pessoa vem, você tem que conversar com ela, você tem que apresentar o produto e etc. E eu fui treinando ali, lidar com pessoas. Chegou um ponto que eu fui convidado para trabalhar, vender plano de saúde, na época Golden Cross. E aí eu comecei a trabalhar e consegui vender alguns contratos, puxa vida. E alguém disse assim, você tem que ler o contrato. Eu sei que foi difícil, mas a primeira coisa que eu decorei foi o contrato, todas as cláusulas do contrato da Golden Cross. Eu lembro que eu li, decorei, claro que eu li errado, mas eu entendi, né? E talvez, não sei quanto tempo levou para eu decorar, mas eu sabia tudo de cor. Qualquer pergunta que a pessoa fizesse sobre o plano de saúde, cobertura e etc., carência, eu sabia tudo responder na ponta da língua. E o que eu não sabia, eu logo anotava e procurava a resposta, e eu cheguei assim a um ponto bem legal, né? Um dia eu vou contar mais para vocês. Mas na minha cabeça eu me via atendendo pessoas. Eu lembro que uma vez eu falei assim, pensava comigo assim na minha cabeça, falei, nossa, eu queria ter um escritório, não para vender plano de saúde, eu queria ter um escritório para atender pessoas sobre coisas de Deus. A pessoa vinha no escritório e eu fazia uma oração por ela e tal. Até pensei fazer esse indivíduo, né, que quem está lá vê aqui a oração e tal.
Então eu tive muitos pensamentos nesse sentido. É claro que fui muito rejeitado. Nossa, um dia eu vou contar para vocês toda a história, muito rejeitado, mas toda essa rejeição que nós passamos não tirou o amor do coração de ganhar pessoas. Tanto que o último desafio que Deus me deu foi o desafio de ir para a África, pregar para pessoas que não têm absolutamente nada. Aliás, pregar para pessoas que muitas vezes não têm o que comer. Não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem onde dormir, não tem absolutamente nada. E aí você tem que pregar por amor. O amor de estar ali, de cumprimentar aquelas pessoas, de abraçar aquelas pessoas e viver ali com aquelas pessoas no amor de Cristo, sem perder o objetivo que é ganhar almas para Jesus. O que eu quero falar tudo isso? Eu estou dizendo que o primeiro requisito para você fazer a obra de Deus, você tem que amar pessoas. Você não pode escolher, eu vou pregar, pastor, mas eu quero ir para um país X. Não, eu quero ir para... Não, você tem que... Então você não serve para o Evangelho. O Evangelho, o primeiro requisito para você poder fazer, você tem que amar pessoas. Tá? Você precisa amar pessoas, você tem que amar pessoas. Você tem que lidar bem com pessoas. Jesus Cristo aqui, em João capítulo 7, veja que a família de Jesus não acreditava nele. Passadas estas coisas, João capítulo 7, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então Jesus ficou pela Galileia porque os judeus estavam tentando matá-lo, ou procurando matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Mas Jesus não estava querendo ir para a Judéia. Jesus não queria ir, mas os irmãos dele falaram: vai para lá. Você sabe que tem gente que te empurra para o lugar que você, às vezes você tem um desejo de fazer um trabalho numa igreja, aí tem gente tentando levar você para outro lugar. Bom, pode ser que você vá passar para outro lugar, mas depende do tempo, Aqui, por exemplo, Jesus não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então Jesus entendeu que aquele não era o tempo dele ir para a Judéia. Entretanto, os irmãos de Jesus queriam que ele fosse para a Judéia. Você sabe que o tempo dos homens parece que está sempre pronto, mas o tempo de Deus tem que chegar na nossa vida. Você não pode fazer as coisas no seu tempo, tem que fazer a coisa no tempo de Deus. Eu conheço várias pessoas que chegaram até mim, perguntaram: pastor, eu quero fazer a obra de Deus, começo quando? Eu digo: calma, você precisa esperar o tempo de Deus. Eu não sei quando, não sei como, mas se você tem um chamado de Deus, vai acontecer. Porque às vezes você faz a coisa certa no tempo errado. Então nós temos que obedecer o tempo de Deus, tempo de preparação. Chegar hoje a estar com a Igreja Identidade de Cristo levou 26 anos para mim. 26 anos para nós hoje construirmos a Igreja Identidade de Cristo. Quando Deus me falou sobre ganhar os filhos de volta, trazer os filhos de volta, de regresso para a casa dele, ganhar os que haviam se desviado, isso foi em 2011, eu não entendi, e ainda demorou mais 8 anos para nós iniciarmos os trabalhos da Igreja Identidade de Cristo. Enquanto eu fui da outra igreja, eu dei todo o meu sangue, dei a minha vida lá, fiz o que tinha que ser feito com amor, carinho e dedicação, e tenho certeza que ninguém tem o que reclamar. Então, nós temos que ter cuidado com o tempo. Você pode fazer a coisa certa no tempo errado. Cuidado com o tempo. Espere o tempo chegar, consulte o Senhor para fazer tudo no devido tempo. Talvez se eu te promover agora, pode ser no tempo errado. Se eu te der a oportunidade agora, pode ser no tempo errado. Se eu te der uma responsabilidade agora, pode ser no tempo errado. Então, é necessário você entender o tempo de Deus. E os irmãos de Jesus disseram: vai para lá, para a Judéia. Jesus disse... veja o que os irmãos falou para ele, verso 4: porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realiza os seus feitos em oculto.
se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Os irmãos de Jesus disseram, uai, você não quer ser famoso? Você não quer mostrar para o mundo o que você está fazendo? Aí você fica aqui na Galileia fazendo milagres? Vai lá para onde? Vai lá para a Judéia. Vai fazer lá na Judéia. Para outras pessoas verem, uai, você não quer ser famoso? Duas coisas. Primeiro, Jesus não queria ser famoso. Segundo, Jesus não estava fazendo milagres para mostrar quem ele era. Os irmãos interpretaram mal. E aí, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. E aí, o versículo 5 diz, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Entretanto, o que eu entendo e aprendo é que, mesmo os irmãos de Jesus não crendo nele, Jesus disse assim, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está presente. Vocês vão. O tempo é de vocês, o meu tempo não chegou. É importante nós esperarmos o tempo de Deus. Diz ainda, Jesus, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Vocês querem ir? Vocês podem ir e vá. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Deixa, vai vocês. Então é importante, gente, entendermos o tempo. Eu vou fazer aqui, eu vou ter que comentar mais com vocês sobre isso, mas para não ficar muito extenso o vídeo, eu quero então falar com você. Primeira coisa, quem deseja fazer a obra de Deus precisa ter amor às almas. Um amor, não um amor interesseiro. Porque eu vou. Não coloca coisas que você acha que você vai, não, porque o amor tem que ser um amor incondicional, um amor por causa da alma da pessoa. Você querer ajudar a alma da pessoa e não você querer ser ajudado pelas pessoas, porque hoje, infelizmente, existem muitos pastores que o objetivo deles não é ajudar as almas, e sim ser ajudado pelas almas, tá? É uma outra coisa. Repito, infelizmente, existem muitos pastores hoje que o objetivo deles não é ajudar a alma das pessoas, e sim ser ajudado pelas almas, tá? Eles fazem como se fosse uma forma de sobreviver. Não, você precisa ajudar as almas, aquelas pessoas que estão doentes, que estão sofrendo, que estão passando por necessidade. E a nossa oração é que nós, da Igreja Identidade de Cristo, possamos ajudar muitas pessoas. Se você tem desejo de fazer a obra de Deus, primeira coisa, você precisa orar a Deus para Deus te dar esse amor. Esse amor pelas almas precisa queimar o seu coração 24 horas. Não é um amor para dar coisas para as pessoas. Não é o amor de dar coisas, mas é o amor que parte de um sentimento, de um coração puro, justo, sincero, desejoso de levar Deus, de apresentar Deus, de ver Deus transformando a vida das pessoas. Eu volto no nosso próximo encontro e oro por você, Pai, que o nosso amor por almas aumente, que o nosso amor por almas aumente mais e mais, que o nosso amor cresça cada dia, Pai, que nós possamos ganhar almas. Meu Deus, ganhar almas é o nosso foco e não beneficiar das almas. Não, nós queremos ganhar almas. Portanto, eu te peço, nos dê condições para que nós possamos te dar almas. Sim, Pai, nos dê condições, nos dê pessoas que também têm esse mesmo desejo de obediência, de amar as almas, de lutar pelas almas. E assim nós faremos com que muitas vidas se convertam a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, nosso foco é alma. Igreja Identidade de Cristo, tá bom? Deus abençoe. Eu volto no próximo sábado, neste mesmo horário, com mais uma lição aos meus alunos. Deus abençoe, um grande abraço e até lá.